De volta ao programa dos Amigos da Oração, a paz do Senhor, amigo da oração. Você que está inscrito no ministério, nós estamos todos os dias nesse movimento maravilhoso de trazer a palavra e orar. Nós queremos ter profundidade de vida com Deus. Não podemos seguir mais com uma vida superficial, uma vida de aparência, uma vida de religiosidade. Eu quero incentivar você, antes da leitura bíblica, a se inscrever no Maio de Deus, aproveitar o momento agora em que os contatos estão em sua tela e dizer: quero participar e vou orar junto com o pastor Rui Raiol. Nesse mês de maio inteiro eu quero participar de um mês de oração. Prepare-se que coisas grandes o Senhor vai fazer em sua vida. Quero chamar agora o nosso comentário bíblico. Em nosso comentário bíblico de hoje, eu quero trazer uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26 e no verso de número 13 até ao 16. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o resplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava e, em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. É uma leitura extraordinária. Você já viu? Fala sobre a conversão de Saulo de Tarso. É tão interessante a narrativa da conversão de Saulo, que no livro de Atos dos Apóstolos está registrada por 3 vezes. E este é um relato que Paulo faz pessoalmente ao rei Agripa, que é um rei perante o qual ele está fazendo uma defesa, uma própria defesa. Nós podemos dividir a história do Evangelho em 2 grandes braços, em 2 grandes blocos, com Jesus e a partir da conversão de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso realmente ele aparece na Bíblia como um divisor de águas. E a mensagem de Cristo e o significado e a interpretação bíblica e a organização da igreja e a doutrinação da igreja, toda a disciplina da vida cristã está nas mãos do apóstolo Paulo. E o que é muito interessante é o momento como acontece esse primeiro contato da fé cristã pelo apóstolo Paulo. Ele é um homem cuja conversão não se dá por uma pregação direta, pelo menos de forma imediata, mas se dá através de uma aparição, de um som, de uma voz que é a voz do próprio Jesus. Realmente, depois da ressurreição, Jesus quebra um silêncio bíblico de bastante tempo para se referir, para falar com uma pessoa na superfície da terra. Até o momento da conversão de Paulo, o que nós temos na Bíblia é uma imagem de Jesus. Durante o apedrejamento de Estevão, em que Estevão olha para o céu e ele tem uma visão de Jesus, que está na presença do Pai. Mas não há nenhum som, não há nenhuma voz, não há nada. Mas com Saulo de Tarso é diferente. Jesus quebra o silêncio para falar com esse homem. E a descrição é maravilhosa. A descrição da visão que Saulo tem ao se encontrar com Jesus confere também, embora a Bíblia esteja acima de qualquer experiência, outra,
confere também com alguns poucos relatos que temos de pessoas que dizem ter visto a Jesus. Smith Wigglesworth, por exemplo, um simples encanador, ele teve um encontro com Jesus, ele foi um dos homens mais usados por Deus neste mundo. Ele confessa que em alguns momentos, pelo menos numa hora em que ele iria ungir um jovem moribundo, ele viu na extremidade do leito daquele jovem, o rosto de Jesus. E assim como Smith e outros poucos relatos ao longo destes 2000 anos apontam para um rosto iluminado. Smith diz que os olhos de Jesus tinham tanto amor e uma luz tão forte estava sobre ele, mais do que o sol, confessa também Smith. Mas ao contrário do sol, essa luz não queimava, mas parecia trazer amor e uma profunda paz ao servo de Deus que estava tendo esta visão. Pois bem, Jesus aparece então a Saulo de Tarso e ele vê esta luz do céu. E ele, nesse relato, que é um dos quais eu mais gosto, porque tem alguns detalhes que não tem em outros textos, então Saulo, agora já Paulo, o apóstolo, ele diz que a luz do céu excedia o esplendor do sol e a claridade que o envolveu a todos que iam com ele naquela comitiva, nós sabemos, rumo a Damasco, prender alguns cristãos. E caindo nós todos por terra. Então veja a descrição aqui, não somente Saulo, mas toda a comitiva cai por terra. Mas ele vai dizer, ouviu uma voz, porque os demais não ouviram a voz. Mas Saulo ouviu uma voz, e ele faz questão de dizer aqui, perante o rei Agripa, que a voz veio em hebraico. Saulo falava diversos idiomas. Falava muito bem o grego, o hebraico, o aramaico e também o latim. Entre outros idiomas, ele era um homem culto, versado em filosofia e em ciência. Então, ele faz questão de dizer ao rei que a língua em que ouviu foi língua hebraica. Eu acho isso interessante, como Jesus fala na língua do povo dele, não é verdade? Ele ouve com todos os detalhes da língua hebraica. Uma voz de Jesus que lhe diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és, Senhor? E Jesus lhe responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. No último verso, que é o verso 16, Jesus diz para ele, levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. E no finalzinho diz, e ainda te aparecerei. Portanto, aqui nós temos realmente um começo novo para a igreja. O cristianismo vai ganhar toda uma direção a partir de Saulo de Tarso. Ele será o maior evangelista de todos os tempos, o homem simples, um artífice, uma pessoa que construía tendas para sobreviver, como exemplo para nós, ministros religiosos, hoje tão ricos, alguns, e que não querem trabalhar. Pois bem, Saulo de Tarso, agora Paulo, é um exemplo de uma pessoa que vive com dignidade o ministério. Mas não quero falar sobre este assunto. Quero falar sobre realmente esse encontro espiritual. Quero falar dessa transcendência. Eu quero falar desse contato que Paulo tem com o céu. A partir daqui, Saulo de Tarso vai seguir um caminho que é um caminho bem junto de Jesus. Ele não vai descer para Jerusalém para se aconselhar com os mestres da religião, não por orgulho, por presunção ou vaidade, mas ele vai se recolher com Cristo e durante alguns anos ele vai estar em oração, ele vai buscar a Deus e quando ele reaparecer em cena, preparem-se, porque Saulo de Tarso vem com a Bíblia reinterpretada pela luz da revelação em Jesus Cristo. Ele é um homem cheio de dons do Espírito Santo. E eu quero ler para você um texto, mais um texto, que ele vai escrever
aos Coríntios, na segunda carta. Ele escreve no capítulo 12, em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Então diz Paulo, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, é exatamente o tempo da conversão, é esse começo do qual estamos falando. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. As entrelinhas estão dizendo que Paulo estava sozinho, e estando sozinho ele teve um arrebatamento de sentidos, e como estava só, não houve ninguém que dissesse se o arrebatamento foi em corpo ou foi apenas em espírito. Ele diz, conheço um homem, veja que usa uma linguagem em terceira pessoa, que não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, e repete o que é uma tônica da literatura hebraica, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Então, Paulo está nos confessando que ele foi até o terceiro céu. O terceiro céu aqui, esse assunto nos dá uma pregação própria. Porque é Paulo que traz o conceito de terceiro céu. Ele que faz essa arrumação pedagógica nesses estratos celestiais do primeiro, segundo e o terceiro céu. Ele nos fala então que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele ouviu coisas inefáveis que não é lícito ao homem referir. Veja, como a igreja de Cristo nasceu. Veja que tipo de profundidade um homem pode ter com Deus. Veja que tipo de vida tão íntima com Jesus é possível que um apóstolo, que um pastor, que um simples crente tenha, se ele buscar o Senhor. Saulo de Tarso, ele vai escrever agora como Paulo convertido, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele vai escrever, quer comais, quer bebais, façais tudo em nome do Senhor. É Ele que quando segue para Roma em sua última viagem como prisioneiro, e quando o navio está prestes a afundar, ele, depois de muitos dias de jejum, como um preso comum, é ele que Deus usa para dirigir a situação. E ele vai dizer, nenhum de nós morreremos, mas apenas o barco será quebrado, porque o anjo de Deus com quem eu vivo esteve comigo nesta noite. Veja, que vida extraordinária nós podemos ter com Deus. Eu não estou lhe falando de coisas vividas somente pelo apóstolo Paulo, mas estou lhe falando de coisas atuais que nós podemos viver, porque o plano de Deus é que todas as gerações da igreja vivam a intimidade com Deus, com o céu e com o Espírito Santo. É verdade que os tempos mudaram, é verdade. É verdade que as gerações são outras, é verdade. Mas verdade é também que Jesus Cristo é o mesmo, que o homem continua tendo sede de Deus da mesma forma, que o céu é tão real quanto foi para o apóstolo Paulo, e que se nós buscarmos, se nós quisermos, se nós nos humilharmos diante desse Deus, nós vamos sair de uma vida de superficialidade, uma vida de religiosidade, e vamos experimentar a profundidade da vida daqueles que seguem a um Cristo ressuscitado. A gente vai ao intervalo e volta já.